Imagine a seguinte cena: você constrói uma vida ao lado de quem ama, sonha com um futuro juntos, e de repente se vê diante de um dilema que parece não ter saída. Essa é a história real de uma mulher que descobriu, no momento mais frágil da vida, que o verdadeiro teste de um casamento não são as crises externas, mas as batalhas que surgem dentro de casa. Tudo começou como um conto de fadas moderno. Vasilissa conheceu Daniel ainda na universidade, aquele tipo de amor à primeira vista que parece saído de filme. Ele, um engenheiro cheio de sonhos, e ela, uma profissional com a carreira em ascensão. Casaram-se logo após a formatura, e por um tempo, a vida sorriu para eles. Claro, havia os pequenos sinais: a sogra, Larissa, já dava mostras de que não seria daquelas que ficam à margem. Criticava o vestido de noiva, insistia em convidar meia cidade para o casamento, justificando que era seu direito como mãe do noivo. Daniel, sempre compreensivo, pedia paciência: ela me criou sozinha, tem que entender. Mas o que era um incômodo pontual virou uma invasão constante. Depois do casamento, Larissa passou a agir como se a casa do casal fosse uma extensão da dela. Aparecia sem avisar, rearrumava os móveis porque ficava mais bonito, ensinava Vasilissa a cozinhar do jeito certo e ainda fazia comentários ácidos sobre os chinelos que a nora usava em casa. Toda vez que Vasilissa reclamava, Daniel prometia conversar com a mãe, mas as conversas nunca mudavam nada. Quando Vasilissa engravidou, a situação escalou. Larissa transformou-se em uma espécie de gerente do bebê, fazia listas intermináveis de itens essenciais, escolhia carrinho, berço e até queria batizar o neto com o nome que ela havia escolhido. Vasilissa engolia seco, atribuindo tudo ao excesso de amor pela família. Até que a bomba estourou. Daniel perdeu o emprego justamente quando ela entrou na licença maternidade, com um salário de R$ 4.000 que mal davam para as contas básicas. Enquanto Vasilissa se dividia entre os cuidados com o recém-nascido Egor e a angústia de ver o dinheiro acabar, Daniel parecia paralisado. Enviava currículos sem entusiasmo, passava horas no sofá ou na casa da mãe, desabafando sobre as dificuldades da vida. Larissa, é claro, alimentava essa vitimização. Sua esposa não te apoia como deveria, repetia, enquanto criticava Vasilissa por não saber economizar, ironicamente, ganhando seus R$ 1.800 como balconista. O estopim veio 3 meses após o nascimento de Egor. Vasilissa precisava comprar um agasalho de inverno e fraldas para o filho, mas o dinheiro não dava. Foi quando Larissa chegou com uma proposta generosa: você recebe R$ 4.000 por mês, não é mesmo? Podia nos ajudar com R$ 1.000 ou R$ 1.500. Afinal, Daniel é meu filho, e agora ele precisa de apoio. Vasilissa quase deixou cair Egor dos braços. Nós mal conseguimos pagar as contas, tentou argumentar. Ah, mas você tem escolhas, retrucou a sogra, como se comprar fraldas para o neto fosse um capricho. Eu criei Daniel sozinha, gastei tudo com ele. Agora é a sua vez de retribuir. O absurdo da situação deixou Vasilissa sem palavras. O benefício que ela recebia não era um salário, era uma ajuda para o bebê, para o próprio neto de Larissa. Mas a sogra parecia enxergar apenas o que lhe convinha: criança não precisa de tanto. Leite materno é de graça, e fralda pode lavar. Quando Vasilissa insistiu que Daniel deveria arrumar um emprego, ouviu em resposta: falar é fácil. Você não sabe como está difícil o mercado. Como se ela, que sustentava a casa sozinha, não soubesse o que era dificuldade. O pior ainda estava por vir. Ao chegar em casa, Daniel foi imediatamente manipulado pela mãe, que pintou Vasilissa como uma egoísta insensível. Ela não quer ajudar a família do próprio marido, choramingou Larissa. E Daniel, em vez de defender a esposa que carrega o peso da casa nas costas, balbuciou: talvez a gente possa dar R$ 500. Vasilissa o olhou como se não o reconhecesse. Nosso filho precisa desse dinheiro. É para ele, tentou fazer Daniel enxergar. Mas a resposta foi um murmúrio evasivo: Egor não precisa de tanto. Foi então que Vasilissa entendeu a dura verdade: quando a lealdade é testada, algumas pessoas escolhem o caminho mais cômodo, mesmo que isso signifique trair quem realmente importa. E ela, com o bebê nos braços e a certeza de que não poderia contar nem com o marido, soube que chegará a hora de traçar limites. Não por teimosia, mas por sobrevivência. Porque amor que se dobra a chantagens não é amor, é uma armadilha. E ela não deixaria que o futuro do filho fosse refém dessa dinâmica tóxica.
Se ele é meu filho, então você também deve me respeitar e ajudar. A frase caiu como uma lâmina entre elas, fria e calculada. Vasilissa nem pestanejou. Chega, cortou, seca. Não havia mais paciência para aquela farsa, nem energia para discutir com quem só entendia a linguagem da exploração. Egor acordara, e seu choro fino era o único som que importava naquele momento. Ela precisava alimentá-lo, niná-lo, garantir que, ao menos ele, não cresceria achando normal ser refém de chantagens emocionais. Larissa Vladislavovna congelou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca que ela própria afiara durante anos. Até que explodiu. Como assim o chega? Eu sou a mãe do seu marido. Você tem a obrigação de me sustentar. Os olhos injetados de raiva, as veias saltando no pescoço, o retrato perfeito de quem se julga dona da verdade absoluta. Vasilissa encarou, estudando cada traço daquele rosto que, em outros tempos, ela tentará agradar. Por qual lei, Larissa? Perguntou, com uma calma que assustou até a si mesma. Por qual artigo do Código ou da moral eu devo abrir mão do futuro do meu filho para bancar seus caprichos? Pela lei da família. Pela lei da humanidade, vociferou a sogra, como se essas palavras tivessem peso jurídico. Eu criei o Danil sozinha, investi nele, e agora tenho direito à ajuda da esposa dele. Vasilissa quase riu. Direito? Que direito era esse, forjado no egoísmo e na distorção do que significa amor? Eu não devo nada a ninguém, respondeu, cada sílaba um martelo batendo no último prego daquele caixão podre. E o decreto do Egor? Nem pense. Cada rublo aqui tem destino, ele. Danil, que até então observava a cena como um espectador covarde, escolheu aquele momento para abrir a boca. Talvez a mamãe tenha razão, Vásia. Ela realmente passa por dificuldades, e nós temos algum dinheiro. As palavras saíram hesitantes, mas o veneno era o mesmo. Vasilissa virou-se para ele, e foi como olhar para um estranho. Aquele homem, que jurara protegê-la, que prometera ser seu porto seguro, agora se curvava diante da mesma pessoa que o sugara seco. Danil, disse, e seu nome soou como uma acusação. Você está escolhendo a sua mãe contra a sua esposa e o seu filho? Não estou escolhendo lado nenhum, retrucou ele, falsamente defensivo. Só acho que podemos ajudar um pouco. Cortar gastos em fraldas, na comida do Egor, nas contas. Cada sugestão era uma facada. Vasilissa sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não era mais uma discussão sobre dinheiro. Era uma declaração de guerra e ela estava sozinha nas trincheiras. Larissa Vladislavovna sorriu, triunfante. Viu? Até o seu marido entende que família se ajuda. Vasilissa pegou Egor no colo, sentindo o peso pequeno do filho como o único lastro que lhe restava. Sem dizer mais uma palavra, saiu da sala. Precisava pensar. Precisava respirar. Porque ali, naquele apartamento que deveria ser um lar, só havia uma coisa clara: o homem com quem dividir a cama era um fantoche, e a mulher que se dizia sua família era uma parasita. Os dias seguintes foram uma guerra fria. Larissa aparecia diariamente, como um corvo sobre carniça, repetindo o mesmo discurso: dinheiro. Obrigação. Família. Danil evitava confrontos diretos, mas deixava bilhetes no travesseiro, mensagens no celular: precisamos ser flexíveis, Vásia. A mamãe não tem mais ninguém. Flexíveis. Como se flexibilidade fosse sinônimo de se deixar esfolar vivo. Até que chegou o dia da ruptura. Vasilissa amamentava Egor quando a porta se abriu sem cerimônia. Danil e Larissa entraram com expressões de quem já havia decidido o veredito. A mamãe e eu conversamos, anunciou o marido, como se aquilo fosse uma reunião de negócios. Vamos dar 10.000 rublos por mês para ela. Vasilissa nem levantou os olhos. Já discutimos isso. Não. Não discutimos, você só recusou sem ouvir, rebateu Danil, a voz ganhando uma firmeza que nunca tivera quando se tratava de defendê-la. Quais argumentos, Danil? Não temos dinheiro extra. Temos sim, interveio Larissa, os lábios curvados em um sorriso de superioridade. Você é mesquinha. Egoísta. Algo dentro de Vasilissa se partiu. Não com dor, mas com uma clareza cristalina.
Ela colocou Egor no berço com cuidado, como se depositasse ali o último pedaço de sanidade daquele lugar. Então se virou para os dois. Tudo bem. Querem 10.000 dos decreto do Egor? Podem ficar com eles. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que até o ar pareceu parar. Daniel e Larissa trocaram olhares incrédulos. Eles esperavam resistência, gritos, lágrimas, não aquela rendição calma. Mas, começou a sogra, desconfiada. Primeiro, assinem um contrato, completou Vasilissa, pegando uma pasta sobre a mesa. Um contrato de empréstimo. Vocês pegam 10.000 por mês, com a obrigação de devolver em 1 ano, com juros. Isso não é empréstimo. É ajuda familiar, protestou Larissa, o rosto vermelho de indignação. Então não querem o dinheiro? Vasilissa cruzou os braços. Ou é um acordo formal, ou não há acordo nenhum. Daniel tentou intervir, balbuciando algo sobre a confiança entre parentes, mas ela não cedeu. Ou assinam, ou a porta é ali. No fim, a ganância falou mais alto que o orgulho. Larissa rabiscou seu nome com raiva, Daniel assinou como fiador. Os primeiros 3 meses foram um inferno. Vasilissa entregava os 10.000 como se arrancasse pedaços da própria pele, enquanto Egor usava fraldas de marca genérica e ela contava a cada grão de arroz. Daniel seguia desempregado, porque sim, porque era mais fácil viver às custas da mulher do que encarar a realidade. Mas Vasilissa não era do tipo que se afoga em silêncio. Enquanto eles celebravam sua vitória, ela agia. Procurou um advogado. Entrou com o divórcio. E, como cereja do bolo, processou os dois, Daniel por pensão alimentícia, Larissa pelo retorno do empréstimo com juros. A notificação judicial chegou como uma bomba. Daniel correu para casa em pânico, suando desespero. Vásia, o que você está fazendo? Nós somos uma família. Ela olhava para ele enquanto arrumava a mochila de Egor para a creche. Éramos. Até você escolher qual lado alimentar, o da sua mãe ou o do seu filho. Mas nós chegamos a um acordo. Ajudamos a mamãe, e dá para vocês. Vasilissa abriu a geladeira. 3 iogurtes vencendo, uma caixa de cereal. Dá, Daniel. Dá para sobreviver. Mas eu não vou mais. A primeira crise foi o suficiente para provar que algumas promessas são feitas para serem quebradas. Vasilissa lembrava bem do brinde que fizera no próprio casamento, com a taça erguida e a voz firme, que toda mulher se lembre, o dinheiro da licença maternidade é do filho e dela. Ninguém, nem mesmo sob o disfarce de uma dívida familiar, tem o direito de exigir um centavo sequer. Os convidados aplaudiram, emocionados, enquanto ela sorria, já sabendo no fundo que aquele seria o último ato de ilusão conjugal. O divórcio não foi uma derrota, foi a libertação que salvou a ela e a Egor de uma vida de chantagens emocionais e contas mal resolvidas. Daniel nunca mais se casou. Cumpria rigorosamente a pensão, levava o filho nos fins de semana e até comprava brinquedos caros, como se os presentes pudessem preencher o vazio de uma paternidade pela metade. Mas as mulheres que cruzavam seu caminho não demoravam a perceber, por trás da fachada de homem responsável escondia-se um eterno menino, refém dos caprichos de uma mãe que o criará para ser seu escudo, não seu filho. Uma após outra, elas iam embora, deixando-o sozinho com suas desculpas e a mesma pergunta sem resposta: por que ninguém me ama como ela? Larissa Vladislavovna envelheceu entre 4 paredes, amargurada. O neto, que um dia quase teve seu leite em pó negociado por suas contas de luz, agora mal a reconhecia nos raros encontros. Vasilissa nunca proibiu as visitas, apenas deixou claro que não seria cúmplice de uma relação forçada. Egor, por sua vez, não sentia saudade da avó que, em seu primeiro ano de vida, havia olhado para sua fralda suja e calculado quanto custaria trocá-la. Às vezes, nos corredores do supermercado, os carrinhos de Vasilissa e Larissa se cruzavam. A ex-sogra virava o rosto, como se o simples contato visual pudesse manchar sua versão da história, a de uma mãe traída, uma vítima das ingratidões do mundo. Enquanto isso, Vasilissa florescia. Tinha um marido que a beijava como se fosse a primeira vez, um filho que ria sem medos e um trabalho que a desafiava a crescer. E, acima de tudo, uma certeza inegociável: ninguém mais tocaria no dinheiro do seu filho para bancar os caprichos de adultos que confundiam amor com posse. A vida, afinal, tinha lhe dado uma segunda chance e dessa vez, ela não deixaria ninguém roubá-la.